Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar de volta. Brinquei ali no grupo da juventude, dizendo que eu não deixei de vir em nenhum culto, né, nesse tempo de PV e nesse tempo fora, mas a sensação é de que realmente eu estava há muitos dias sem ver vocês. E de fato eu estou há muitos dias sem ver alguns, né? Show pra lá, show pra cá. Tô brincando, galera. Tô brincando. Deus ama todos. Lá não. Bom, se eu tivesse lá para ver um jogo do São Paulo, aí é outra história. Cara, não vamos falar sobre isso. Mas que gostoso estar de volta, gente. Queria compartilhar um breve testemunho de algumas coisas que têm acontecido. Para mim, me envolver com a palavra da vida, né? Tá lá no acampamento, é um reforço de uma convicção do porquê eu escolhi viver meu ministério. Porque quando eu me envolvo com a igreja, por mais que eu seja pastor de jovens, normalmente minha cabeça é sempre muito ocupada com o privilégio de ser pastor de igreja. Como pastor de jovens nesse momento, mas minha cabeça ela funciona na realidade de viver a igreja local, de meus filhos, minha esposa, minha família poder pertencer a uma igreja como a nossa, de vivermos o que a gente vive aqui, de participar das construções, das ideias daquilo que a gente vive como igreja Batista Lindóia. E sempre quando eu vou ao acampamento, para mim reforça um pouquinho mais a ideia do meu trabalho com juventude, né? A visão da palavra da vida é que cada geração alcançando a sua geração com o evangelho de Cristo, né? E a missão é conduzindo o jovem ou adolescente a dar o seu próximo passo com Jesus. Então, quando eu estou na PV, eu reforço muito o quanto eu tenho prazer em viver esse trabalho, esse ministério na minha vida com juventude. E em paralelo a isso, Deus tem me dado algumas oportunidades, né? Que desde o comecinho do ano, de me tornar o presidente da Jubacap, da Juventude Batista da Capital, e agora, né, na Convenção Batista Paranaense agora, de eu me tornar o presidente da Juventude Batista do Paraná. E isso para mim, e talvez ninguém aqui vai me conhecer a tempo do suficiente para eu poder afirmar isso, vocês só vão ter que conhecer e confiar no que eu vou dizer agora. Isso para mim sempre foi algo que eu não queria para mim, não queria viver isso. O envolvimento denominacional nunca foi algo para mim que brilhava os meus olhos. Mas eu queria que vocês soubessem o seguinte, que as experiências que eu tenho vivido em ser pastor de jovens nessa igreja e ser pastor de jovens de vocês tem me conduzido a amar muito aquilo que a gente tem como oportunidade com as juventudes por aí. Então, eu tenho tido vontade de servir mais o reino de Deus, para desenvolver outros trabalhos com juventude, muito pelo prazer que eu tenho de ser pastor de jovens aqui nessa igreja. Há algum tempo atrás, eu botava algumas idades para mim. O quanto que ainda combinaria eu ser pastor de juventude ou não. E eu colocava alvos, metas, né? Hoje eu tenho vontade de rasgar esses alvos e essas metas. Porque eu me sinto muito confortável em ter 37 anos e ser pastor de juventude hoje. E a não ser que a minha própria juventude me diga que não está mais confortável eu continuar sendo pastor de juventude, não tenho mais o trabalho como juventude como algo que para mim ele é transitório ou passageiro. Eu tenho para mim que o trabalho com juventude é algo que me empolga. E eu tenho aprendido a viver isso. Então essas coisas que eu tenho vivido reforçam. E o que eu tenho vivido com vocês, eu, sim, talvez tenha que demonstrar um pouco mais isso e talvez melhor. Mas quando as pessoas me perguntam, né? E aí, Ti, como é que tá lá na igreja? Como é que tá
no PV, minha resposta tem sido: hoje eu estou vivendo um momento onde eu não tenho que reclamar de nada do que eu vivo na minha vida. Eu estou realmente muito realizado com as oportunidades, com aquilo que eu tenho vivido. E ser pastor de jovens nessa igreja tem muito, mas muito a ver com essa minha resposta. Então eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, por me permitirem fazer isso e pela liberdade que eu tenho de poder dizer essas coisas e saber que se algo não é dessa maneira, rapidamente meu WhatsApp receberá uma mensagem dizendo: pastor, a gente precisa conversar. E eu sou muito feliz de ter uma juventude que me dá bronca também, que me ensina também, não só ficar ouvindo as loucuras que eu tenho para dizer. Então, muito obrigado por me permitirem viver isso, tá bom, gente? Eu sigo muito realizado e, enfim, vamos falar da Bíblia, que é mais legal do que eu ficar falando esse monte de coisa. Mas é isso, galera, tô de volta, agora durante a semana também, não só nos sábados. Acabou o PV, acabou o retiro de obreiros da Palavra da Vida. Então essa última semana eu estava em Caldas Novas, curtindo uma piscininha quentinha. No retiro de missionários, todos os missionários da PV Brasil estavam lá, e aí esse retiro acabou agora, e aqui estou para continuar e vivermos esse tempo que a gente tem para viver juntos. E para isso, abra sua Bíblia ali em Salmos, no Salmo de número 145. Enquanto você abre, eu vou ver se tem uma aguinha do pastor Ilquias aqui atrás, para aí. Boa. Jovem também dá dízimo, né, gente? Eu espero. Então nós pode usar a aguinha de domingo também, né? Que foi, Carol, essa carinha aqui, tipo... Salmo 145. De que tá sendo gravado, pastor. Tá brincando demais. Salmo 145. Diz assim, Salmo 145, a partir do verso 1. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor e a tua majestade. E meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. E eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, pacientes e transbordantes de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos, do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levantam todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os teus desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os teus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome, para todo o sempre. Acho que todo mundo deve ter aí a memória. Alguém aqui nunca foi pra praia, gente? Todo mundo já foi pra praia, né? Todo mundo aqui já foi pra praia?
Eu faço essa pergunta porque no comecinho do meu ministério aqui em Curitiba, eu tinha lá no Bom Retiro, tinha um seminarista que ajudava lá com jovens adolescentes. Hoje ele é pastor em Cascavel, Felipe. E eu brincava porque ele veio do Mato Grosso e ele tinha exatos 19 anos e ele nunca tinha conhecido a praia. E era um cara assim, desenrolado, vivido e tal, mas os pais nunca levaram ele para a praia. E ele morava em Curitiba. Eu falei, mas mano, você já mora um ano e pouquinho em Curitiba, você está uma hora e pouquinho da praia, você nunca foi para a praia? E ele nunca foi para a praia. Foi muito interessante o dia que ele foi para a praia e tal. Mas, enfim, todos nós já tivemos uma experiência de ir para a praia e já escrevemos algo na areia. Né? Escrevemos algo na areia, um coraçãozinho com a pessoa que a gente gosta, o seu nome, enfim, você já desenhou alguma coisa na areia. E você percebe que quando a gente escreve alguma coisa na areia, a água vem e o nome que está ali, ou aquilo que está escrito, desenhado, ele se apaga. No dia seguinte, com a maré subindo, a maré descendo, o que está escrito ali, logo vai embora. Muitas vezes a gente vive a nossa vida igual quando escrevemos ou desenhamos algo na areia. A gente vive a nossa vida tentando fazer com que marcas nossas estejam presentes nas pessoas, mas a maneira como desenvolvemos ao ponto de a água vem de noite, lava tudo e aquela marca foi embora. A água vem mais uma vez e aquilo que você se esforçou tanto para marcar, para deixar de legado, para deixar para uma próxima geração, acaba se perdendo. Mas a verdade é que isso acontece porque a fama humana, ela é temporária. A fama humana, ela não é algo na qual a gente deve se apegar. Perceba quantos milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas já passaram pela Terra e quantas desses milhões de pessoas a história resolveu escrever sobre eles. Se a gente for pegar, por exemplo, personagens da Bíblia, se não são alguns daqueles que a gente lembra por causa do nome do livro, ou alguns que a gente lembra por conta de algumas histórias famosas, a gente não consegue se recordar de todos os nomes que estão escritos na palavra de Deus. Nos livros de história, a gente está relembrando aí agora, está no cinema, né? O filme da Odisseia. A gente tem dificuldade de lembrar como o nome daquele cara do cavalo de Troia. Não é o Brad Pitt, esse é do filme 1 lá. Mas qual é o nome lá da história do cara que estava lá? E a gente não consegue lembrar de alguns nomes, inclusive que são reconhecidamente muito famosos. Por quê? Porque a tentativa de a gente escrever o nosso nome na história, através da fama humana, ela se perde. Agora é interessante que o Salmo 145 ele foi escrito por um rei. Por um rei que é tido e tem a fama de ser o rei de Israel. Ele é o rei que a história em Israel, Deus escolheu colocar nesse rei, mesmo sendo extremamente falho. Porque se nós formos contar os feitos de Davi, é muito mais provável que a gente lembre dele matando Golias. E a gente não consegue mais lembrar de um grande feito de uma maneira muito rápida sobre Davi. Mas a gente vai lembrar sobre Davi das coisas ruins que ele fez também. Vai lembrar da tentativa de ele matar Urias, vai lembrar de ele ter adulterado com Batseba. Vai lembrar do cinismo dele na conversa com o profeta Natã, não entendendo ali que a historinha que Natã tinha contado para ele, na verdade era sobre o próprio Davi. Mas mesmo esse homem cheio de falhas, Deus escolheu através da palavra ter ele como o rei. Mas olha que interessante, o verso 1 do 145 vai dizer: eu te exaltarei, meu Deus e meu rei. Se a gente fosse brincar de uma nomenclatura terrena para Davi, Davi na terra foi para Israel o rei dos reis. De todos os reis que Israel conheceu, Davi foi o rei dos reis. E o rei dos reis em Israel reconhece Deus como o rei dele. Davi sabia que não era sobre
a história dele, mas sim sobre a história do rei, que era rei acima dele. Hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como nós seremos vistos pelas próximas gerações que vierem após a gente. Como nós seremos vistos pelas pessoas que se relacionaram com a gente durante a nossa história. Como nós seremos vistos pelas pessoas que já caminham com a gente por serem mais velhas, já caminham com a gente já há algum tempo. Com as pessoas que caminham conosco porque estão na nossa geração, e com as pessoas que caminharão com a gente ou que nós temos exercido algum tipo de influência porque elas estão vindo como a próxima geração. Davi escolheu mostrar para a geração que vinha após dele que não era ele o rei dos reis, mas que existia um rei que estava acima dele e era o rei a quem ele bendiria o nome para todo sempre. Vamos pensar o seguinte: Tiago, tá bom, é sobre mim esse papo então? Sobre as marcas que eu vou causar? Não. Sabe por que não? Porque quando nós falhamos na marca que nós causamos, o problema não está só no que acontece com a gente. Quando nós falhamos na marca que nós causamos, acontece danos em toda a geração que está à nossa volta. Eu não queria que a gente ficasse trazendo nomes para acusar e colocar culpados, mas você consegue perceber em coisas que hoje, talvez nós como juventude, modifique, na nossa igreja, vivamos por conta de coisas que outras gerações escolheram não fazer com a geração atual? O que você espera que será da próxima geração de jovens da juventude modifique? E o que você está fazendo para isso, pela próxima geração que a juventude modifique vai ver? Gente, tem sido bem legal, bem legal. A quantidade de jovens e a intencionalidade com que temos acompanhado os adolescentes da nossa igreja. Tem sido bem legal. É uma demonstração de que nós, como juventude, já estamos preocupados um pouquinho com a próxima geração. O problema de não lidarmos com as gerações que estão à nossa volta não é o mal que estamos fazendo a nós mesmos, mas é o mal que estamos fazendo às outras gerações que não estão à nossa volta. E a Bíblia mostra pra gente um caso muito claro e muito doido de como isso é perigoso. Lá em Juízes 2, 10, fica comigo, tá? Fica comigo, não estou no ponto 1 ainda. Lá em Juízes 2, 10, vai dizer que depois que toda aquela geração foi reunida, a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Vamos lembrar da história um pouquinho? Juízes é o povo já dentro da terra prometida. Já é o povo de Moisés, morreu lá no deserto. Entrou só de quem estava no deserto, quem tinha menos de 20 anos, ou que nasceu no deserto, ou Josué e Caleb. Então entrou Josué e Caleb, todo mundo que quando foi para o deserto tinha menos de 20 anos, e quem nasceu no deserto. Toda essa galera entrou com Josué na terra prometida. Então vem o livro de Josué, conta sobre todo o domínio e todas as vitórias. Você quer ler vitória? Vai lá em Josué, você só vai ver vitória, 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 vitória. É o povo conquistando a terra prometida. Quando o povo conquista a terra prometida e vai habitar nesta terra, Juízes 2:10 vem e diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, então depois que todo mundo morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu com o povo em Juízes? Com o povo em Juízes, com essa geração que surgiu, que não conhecia o que Deus tinha feito aos seus antepassados, essa geração em Juízes, ela viveu um ciclo. Eles mandavam bem, viviam em paz, desobedeciam. Deus julgava o povo mandando o vizinho para
atacar, para subjugar o povo, Deus levantava um libertador. O povo vivia em paz. Eles mandavam bem, desobedeciam. Era julgado por um outro povo vizinho. Deus levantava um libertador. Eles venciam, viviam em paz. E se a gente tem em Juízes 16 juízes, a gente tem 16 vezes esse ciclo tendo acontecido. Por 16 vezes, esse povo que não conhecia o que os outros antepassados viveram e fizeram, o que Deus fez por eles, eles viram esse ciclo de desobediência e julgamento de Deus. Naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que bem entendia. Naquele tempo não havia rei terreno, não, naquele tempo o povo vivia como que Deus não sendo o rei deles. E porque Deus não era o rei deles, aquele momento dos juízes foi sempre uma bagunça. Ah, mas Tiago, puxa vida, uma galera de Josué também mandou mal, né? Mandou mal. Qual foi o combinado de Deus com Josué no capítulo 1? Medita no livro da lei, de dia e de noite, e serás bem sucedido. Talvez Josué tenha meditado, mas talvez ele não tenha conduzido o povo a meditar no livro da lei de dia e de noite para ser bem sucedido. E olha que interessante, lá em Deuteronômio 4:9, para trás, tá bom? Lá no deserto, diz assim, 4:9, apenas cuidado, não se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, contem-na aos seus filhos e aos seus netos. Em Deuteronômio, lá no deserto, Deus já orientou o povo, pessoal, cuidado, atentem para contar aos filhos dos seus filhos e aos seus netos tudo o que os seus olhos viram. É para o povo lá em Juízes obedecer a Deus, porque eles tinham que saber que o Deus a que eles servem livrou eles da escravidão do Egito. Era para o povo lá em Juízes viver do jeito certo, porque o Deus deles tinha abrido o Mar Vermelho, tinha aberto o Rio Jordão com Josué. Era para aquele povo lá em Juízes saber exatamente quem Deus era e tudo que Deus tinha feito. E assim eles não tinham vivido do jeito que a desgraça foi ali em Juízes, porque eles deveriam saber quem Deus era. Salmo 78, 3-4, já alertava. O que os nossos antepassados nos contaram, não o esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os feitos louváveis do Senhor. O povo no deserto fez isso, gente. O povo lá em Josué, na conquista da terra prometida, fez isso. Consequência, nasce uma geração que não conheceu o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Recentemente, eu conversando com um jovem da igreja, eu perguntei para ele assim: meu mano, lá nos Adoles, quem você acha que realmente, assim, quantos você acha da galera que está aí nos Adoles realmente conhece, manja de Bíblia? Aí ele falou assim: cara, de todos os Adoles ali, 2. E citou o nome de 2 pessoas. O resto, você pode contar a história que você quiser, eles não fazem a mínima ideia do que você está falando. Já parou para pensar que é essa geração que vai chegar nos jovens da Juventude Modifica daqui a pouco? Já parou para pensar que talvez daqui 4, 5 anos a gente leia: e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Consequência disso, uma Juventude Modifica daqui 4, 5 anos, igual o povo lá em Juízes. Naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que bem entendia no seu coração. A responsabilidade de não comunicarmos à nova geração,
de não causarmos uma marca eterna na nova geração, não é um prejuízo nosso por desobedecer ao Senhor. É um prejuízo eterno a todas as gerações que estão à nossa volta. Está fazendo sentido, gente? Por isso, é que o Salmo 145 é um salmo escrito por Davi. É o único salmo que é intitulado explicitamente como louvor. É o único salmo de Davi que é explicitamente dizendo louvor davídico. Um cântico de louvor davídico. É o único salmo de todos os salmos de Davi que é um cântico de louvor, explicitamente intitulado assim. Davi escreveu esse texto aqui. Veja, qual é a motivação? Sobre o que ele está falando? Não é da geração à próxima geração? Sim, estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Estão comigo? Da próxima geração? Davi escreveu esse salmo como um acróstico no alfabeto hebraico. Da primeira letra até a última letra do alfabeto hebraico. Para quê? Para que esse salmo fosse de fácil memorização. Se ele está falando sobre contar algo à próxima geração, ele fez e escreveu de um jeito que aquela geração, para quem ele estava contando, pudesse decorar esse salmo. Olha a preocupação de Davi. E olha que interessante. Atos 13:36 vai dizer o seguinte: serviu ao propósito de Deus em sua própria geração. E esse verso de Atos 13:36 está falando de Davi. Davi serviu ao propósito de Deus em sua própria geração. Esse salmo é um louvor que é para ser usado como ferramenta para que esse louvor não morresse com Davi, mas que as próximas gerações conhecessem quem Deus é e assim também louvassem ao Senhor. Por isso então, em primeiro lugar, esse salmo vai nos orientar sobre a necessidade que nós temos de proclamar às novas gerações. Olha lá, uma geração, estão comigo? Verso 4. Uma geração contará a outra. Estão comigo? Verso 4. Uma geração contará a outra. Olha que interessante. Pula uma linha. E eles anunciarão os teus atos. Verso 5. Proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade. Verso 6. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis. Na segunda linha. E eu falarei das tuas grandes obras. Verso 7. Comemorarão a tua imensa bondade. Verso 11, e eles anunciarão a glória do teu reino. E na linha de baixo, e falarão do teu poder. Por quê? Verso 13, teu reino é o reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Todos os homens foram criados e preservados para este mesmo fim, dedicar-se ao louvor a Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para espelhar e espalhar quem Deus é para todas as pessoas. De geração em geração, Davi fala que nós devemos louvar as obras de Deus. Eu já paro para pensar que quando cantamos na igreja, quando oramos publicamente, Deus ouve a nossa oração em público, gente? Ouve? Ouve a nossa oração no secreto? Ouve a nossa oração sem falar nada? Só na nossa mente? Ele ouve todas as orações, certo? Então por que a gente tem que orar falando na frente de todo mundo? Já parou para pensar que a nossa oração, o nosso louvor, também anuncia as tuas obras? Quando nós oramos, Senhor Deus, muito obrigado pelo pão de cada dia. O que eu estou dizendo? Que eu pertenço a um Deus que todos os dias tem me sustentado com o pão que eu preciso. Quando cantamos, quando oramos, nós anunciamos os atos poderosos de Deus. Muitas vezes, vivemos num ambiente onde respeitamos demais, por um convívio talvez mais tenso,
Mas a gente respeita demais o silêncio sobre Deus nos nossos grupos, no trabalho, nas nossas famílias. Isso cria, muitas vezes, um abismo espiritual de possibilidade de comunicarmos às próximas gerações. Hoje lá em casa, a Dulce, uma moça que ajudou a gente, trabalhando lá em casa, nesses últimos 2 anos, desde que a Teresa nasceu, foi o último dia de ela trabalhar lá com a gente. Ela está tendo algumas questões de saúde, e daí ela não vai mais ajudar a gente lá em casa. E daí a gente comprou um presente para ela, e depois que a gente comprou um presente para ela, ela já estava chorando horrores, porque era o último dia dela. E daí eu fui orar com ela. Ela sabe que a gente é cristão, ela vê a gente orar no almoço, ela ora junto com a gente, nas vezes que ela almoçou com a gente. E daí, quando eu estava orando por ela, eu pensei o seguinte: poxa vida, eu não desafiei a Dulce a um compromisso com Deus de salvação. Acho que fui até falho nisso. Poderia ter comunicado a verdade do evangelho para ela nesses 2 anos e, inclusive, ter feito um desafio para ela, né? Mas eu tenho certeza absoluta que se um dia ela precisar, ela vai lembrar que existe um Deus, que ela trabalhou numa casa onde existia um Deus, que era presente, que nós falávamos desse Deus, que nós ouvíamos músicas cristãs na nossa casa, e que se ela precisar, ela vai contar com esse Deus. Por quê? Porque a nossa oração anuncia de geração em geração as tuas obras, e nós louvamos as obras de Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Nós não podemos nos silenciar. Mas olha que interessante. No verso 7, a primeira palavrinha do verso 7, divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Está vendo essa palavrinha aí? Divulgarão. E eu estava só verificando aqui. Na NVI está comemorarão, inclusive. Essa palavrinha, ela dá uma ideia para a gente de transbordar. É como se o texto tivesse falado assim: e transbordarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. É nós comunicarmos à nova geração, é vivermos de um jeito a comunicarmos para as gerações que estão à nossa volta, ao ponto de que isso seja transbordante em nós. Se o ambiente onde vivemos, nós não comunicamos quem Deus é para as pessoas, significa que não estamos cheios de Deus o suficiente a ponto de nós transbordarmos a esse Deus. Temos transbordado desse Deus, temos transpirado esse Deus. Tem sido nítido a presença desse Deus nas nossas vidas, as próximas gerações e as gerações que estão à nossa volta. Temos sido uma fonte que jorra ao falar da bondade de Deus. Hoje eu vi um casal muito querido compartilhando que fizeram todo o processo para a tentativa de adoção. E pela segunda vez, com todo o processo, eles não conseguiram engravidar. E daí, conheço, é um amigo querido. Fui lá, mandei uma mensagem para ele, dizendo que estava orando com ele. E falei para ele que mesmo assim, ele continuava sendo bom. Deus continuava sendo bom. E que aquele casal para mim era um testemunho de perseverança e um testemunho de lealdade a Deus. Porque mesmo depois de anos tentando, mesmo depois de tendo feito por 2 vezes todo o processo para tentarem engravidar, e segundo os médicos eles não têm dificuldade nenhuma para engravidar, ainda assim não conseguiram engravidar, e eles permanecem falando da bondade de Deus para as pessoas.
Mesmo num momento dos mais tristes da vida deles, talvez, Deus continua transbordando naquele casal de como aquele casal ama a Deus e de como Deus tem sido bom com aquele casal. Mas o que, então, falamos sobre esse Deus? Esse salmo é muito interessante, porque esse salmo, ele glorifica muito a Deus. Esse salmo diz que Deus é algumas coisas. Por exemplo, verso 3 e 4. Vai dizer que Deus é grande e poderoso. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos e anunciarão os teus atos poderosos. O 12, para que todos saibam dos teus feitos poderosos. Deus, ele é grande, ele é insondável, ele transcende infinitamente a criação. Seus atos são poderosos e governam a história. Veja, olha para a sua história e tenta trazer à sua memória momentos em que Deus foi grande, momentos em que Deus foi poderoso. Você não precisa saber o Salmo 145, verso 3 e 4 de cor para dizer que Deus é grande, para dizer que Deus é poderoso. Podemos, devemos, mas você pode olhar para a sua história, olha na sua história. Vamos lembrar dos minutos e horas de desespero que a Carol passou quando o pai dela teve um infarto. Deus foi grande e poderoso. Não precisamos de 3 versos bíblicos, embora eles vão nos provar que isso é verdade. Mas podemos olhar para a nossa história. Olha, Deus é grande, Deus é poderoso. Olha o que Ele fez em mim. Podemos olhar para a nossa circunstância, situação de pecado, de salvação. Olha quem eu era. Deus é grande e poderoso. Olha o que Ele fez em mim. O texto diz: porque eu vos anunciei o que também recebi, lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar àquela igreja, ele está dizendo: eu anuncio a vocês o que primeiramente eu já recebi. Deus é grande e poderoso. Aonde Deus tem sido grande e poderoso na sua vida e na sua história? Nesse salmo também diz que Deus, ele é bom e justo. Olha o verso 7. Comemorarão a sua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Olha o verso 9. O Senhor é fiel. O verso 9. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Olha o 13, no finalzinho. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Olha o 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Temos esses versos para dizer que Deus, ele é bom e que Deus, ele é justo. Mas eu tenho certeza de que se você olhar para a sua história, você terá memórias de como Deus é bom e de como Deus é justo. Deus tem sido muito bom comigo. Para alguns que eu já atendi e já conversamos de uma maneira um pouco mais íntima, sabe, circunstâncias que eu vivi aqui em Curitiba com relação a ser um pastor batista. Amizades que eu fiz, contextos que eu vivi, circunstâncias que eu passei, ao ponto de chegar um momento em que eu falei assim: se eu quero continuar sendo pastor e batista ainda, eu preciso ir para outra cidade, porque aqui não vai rolar mais. Estava vivendo um contexto de vida, inclusive, onde tinha decidido me dedicar somente à palavra da vida. Mas quer saber? Acho que é Deus falando para mim que eu tenho que ser só missionário da PV. E de repente, recebi uma mensagem: Pastor Tiago, você estaria disponível para uma conversa sobre assumir um trabalho com juventude? Aí o pastor, o quê? O senhor está falando com o Tiago certo? Porque ao que tudo indica, não tem muitos motivos para o senhor estar me mandando essa mensagem. Aí ele: é o Tiago Vercelino? Eu falei: é. Então, é com você que eu quero conversar mesmo. Estou aqui.
2 anos e meio depois, vivendo um dos maiores privilégios e realizações que eu pude viver no meu ministério pastoral. Deus foi bom. Deus foi justo. Não estou dizendo que eu sou santo. Não estou dizendo que eu sou bonzinho. Mas Deus sempre soube e sempre conheceu todas as coisas. E talvez por um bom tempo, eu quis estabelecer quem eu era para as pessoas. E quando eu percebi que eu não tinha mais nada para fazer, aí Ele agiu e fala, pronto, parou? Agora deixa comigo, eu é quem vou resolver as coisas. Deus é bom e Deus é justo. Deus, Ele é compassivo e grande em misericórdia. Olha o verso 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Olha o verso 9. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. E ele continua demonstrando isso a partir do verso 14. O Senhor compara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Olha como Deus é misericordioso, compassivo, Ele é paciente, Ele é transbordante, Ele cuida, Ele acolhe, Ele sustenta. Ele é compassivo e grande em misericórdia. Nós não merecíamos isso. Davi aqui, nesse trecho, ele está citando o Êxodo 34:6. Para lembrar o povo, olha, Deus Ele é misericordioso. Mesmo vocês sendo quem vocês são, Ele sustenta vocês no deserto. Está sustentando por 40 anos vocês no deserto. Mesmo vocês tendo duvidado que Deus seria capaz de entregar para vocês a terra prometida. Vocês duvidaram dele, mas mesmo assim, Ele continua amando vocês aí no deserto. O Salmo diz também que Deus é fiel e santo. Olha o 13. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Olha o 17. Sei lá onde é que tem no 17. Não tem nada no 17, pessoal. E o 21. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. Deus disse para Davi, do seu trono jamais afastarei este cedro. Jamais sairia da linhagem de Davi o trono do reino de Israel. Jamais. Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Quando o cego vê Jesus se aproximando, o cego diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, Ele é fiel. E Ele mostrou a sua fidelidade, colocando Jesus, o Rei dos Reis, como descendente de Davi. E por fim, a quinta coisa, né? Por fim, o verso 18 vai dizer que o Senhor, Ele está perto. O Senhor está perto de todos os que invocam com sinceridade. Olha como Ele está perto. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. É como se o texto dissesse assim, ó. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve gritar por socorro os que o salvam. O Senhor cuida de todos os que o amam, então Ele faz isso com todos os que estão perto. Estão comigo? É isso que eu faço com os que estão perto. Aí a última frase Ele diz, mas a todos os que estão longe, Ele vai destruir. Fiquem felizes comigo.
entendam como é top o texto bíblico. O 18 diz: o Senhor está perto. Aí ele vai construir um argumento de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. O que ele faz? Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Aí era como se ele estivesse fazendo um paralelo a ele. Mas a todos os ímpios, todos os que estão longe, ele destruirá. De todas as gerações que estão à sua volta, certamente você já viu pessoas desesperadas. E talvez você se pergunte: o que eu vou dizer para alguém que está desesperado? Você vai dizer que o Senhor está perto. Perto de todo mundo? Não. Perto de todos os que o invocam. De todos os que invocam com sinceridade. Aí você lê esse texto e você diz o seguinte: vamos invocar o Senhor agora, juntos, porque eu tenho certeza que Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Então vamos invocar o Senhor, porque diante desse desespero que você está passando, o que nós podemos pedir agora é para que Deus esteja perto. Por quê? Porque Ele realiza os desejos daquele que o temem. Ele ouve-os gritar para o socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Aí a pessoa vai dizer assim: mas então o que eu faço? Talvez não chegou o momento de nós conversarmos sobre o que você faz. Agora é só o momento de, no desespero, vamos invocar o Senhor, porque Ele está perto. Ele cuida de todos os que o amam. Veja, nós não precisamos fazer um curso de aconselhamento bíblico para cuidar das pessoas. Nós só precisamos estar empenhados em cuidar das gerações que estão à nossa volta, para que não exista uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem o que Ele havia feito por Israel. Davi então encerra o Salmo 145 dizendo, olha o verso 21: com os meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre. E olha que interessante, olha como conversa o 1 e o 2. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias eu te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Por quê? Porque do 3 até o 20, tá o porquê aí. Logo que todos nós que estamos cantando aqui entendemos quem Ele é, do 3 até o 20, com os meus lábios louvarei ao Senhor, e que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Bom, antes da gente orar, eu gostaria de compartilhar algo que eu estava pensando se eu ia falar para vocês ou não, mas eu acho que veio bem a calhar com o que o pastor está falando. E como alguns de vocês devem saber, eu trabalho no hospital já faz mais de um ano. E esses dias eu passei por uma situação que foi muito importante para mim e que veio bem a calhar com o que o pastor disse, porque muitas vezes, por eu participar da humanização, é um setor que a gente acolhe todos os tipos de pessoa, todas as religiões, e a gente não pode impor a nossa religião sobre as pessoas. Mas a gente estava passando
pela UTI cardio, é o Hospital Pequeno Príncipe. A gente só atende crianças com alta complexidade. E a UTI cardio pensa assim, na máxima complexidade, essas crianças que vão estar lá. E aí teve um dia que eu fui fotografar uma criança, fazer umas fotos para um livro, e conheci a Lolô. Uma criança super espivitada, super alegre, ali com a mãe, né? A gente acabou fazendo amizade. Passou-se um tempo, eu voltei na UTI Cardio com outro projeto, que era um projeto que levava músicos para tocar para as crianças, e aí me veio, enquanto os músicos estavam tocando, uma mãe desesperada. Tocou na gente, falou, pelo amor de Deus, vão na frente do quarto, a Lolô não está bem, ela acabou de fazer uma cirurgia, eu estou com medo dela não voltar. Eu estou com medo da minha filha não voltar. Foi o que ela falou, sabe? E o desespero que a gente sente junto com as mães é muito grande, porque a nossa história faz a gente lembrar de tudo que a gente já viveu. E aí eu falei, olha, eu não sei o que eu posso fazer por você, mas eu vou pedir para esses músicos tocarem para a Lolô. Quando a gente chegou num quarto que era separado, assim que a Lolô estava, não era a Lolô que estava ali mais. A Lolô tinha passado por essa cirurgia, ainda não tinha voltado 100%, e a mãe estava com medo enorme dela sofrer por problemas cognitivos para a vida inteira. E não era a Lolô que eu conhecia que estava ali. Ela não conseguia mais fixar os olhos na gente, ela não respondia, não tinha resposta de fala, e ela era uma criança que falava, tinha 3 anos mais ou menos e já falava. E aquela mãe me abraçou. Às vezes a gente até é instruída a não abraçar, não ter esse contato físico, mas eu abracei aquela mãe e falei, olha, eu não disse com todas as palavras, mas eu sei que ela entendeu. Eu falei, eu sei que você tem fé. E eu sei em quem você tem fé. Eu e você, a gente sabe em quem a gente tem fé. Ore a Deus. Não perca a esperança, porque enquanto a vida há esperança. E aquela mãe chorou, os músicos tocando, e a gente se abraçando e chorando, e eu pensando, meu Deus, é isso que eu consigo fazer agora. E isso me veio o que o pastor falou, porque às vezes a gente não é capacitado para fazer um super acolhimento, mas com aquilo que a gente tem, a gente consegue acolher o outro. E aí, meu Deus, saí de lá assim, sem saber o que fazer, falando, meu Deus, provavelmente a próxima vez que eu voltar lá, eu não sei se eu vou ver a Lolô, eu não sei se eu vou ver essa mãe. E fiquei, né? Porque as chances de a gente ver um caso como esse, ter uma solução, um milagre, é muito improvável. Às vezes é impossível, porque o milagre é aquilo que foge do possível, né? O milagre é a realização daquilo que é impossível. E voltei lá com muito medo. Outro dia, com outro projeto, quando eu cheguei na porta daquele quarto, eu só vi a menina me olhar. E ainda falou assim, fofó, porque ela lembrou do dia que eu tirei foto dela. Então, além dela ter recuperado, né, toda a situação cognitiva que ela estava ali, ela ainda lembrou de um detalhe que foi antes dela passar por aquilo, né? Então, Deus assim alegrou meu coração. Eu falei, eu falei para você ter esperança, porque enquanto a vida há esperança. E aquilo assim alegrou meu coração. E através de um momento muito tranquilo, muito simples, só de abraçar aquela mãe e dizer, tenha esperança. A gente sabe a fé que a gente tem. E a gente tem que orar por nossa fé. A gente sempre é aconselhado a não falar que vai ter cura, né? Os médicos, enfim, todo mundo que é ali da equipe, a gente sempre é instruído a falar, fale a verdade para esse pai, né? Mas se a mãe falar sobre esperança, a gente não nega a esperança. A gente fala, sim, eu gostaria muito que houvesse um milagre, mas eu não posso garantir que ele aconteça. Mas foi um dia que me marcou muito e ver aquele milagre que aconteceu. Porque a Lolô não tinha mais funções cognitivas como ela tinha antes. E voltar naquele quarto e ver que ela estava de volta me deu uma esperança muito grande. E me fez perceber como os pequenos detalhes de acolhimento fazem diferença na vida da pessoa. Às vezes é um abraço, é um sorriso. Às vezes não é nem você precisar falar nada. Às vezes é você sentar do lado daquela pessoa no momento de maior dificuldade da vida dela. E é você abraçar. Eu lembro muito, muito mesmo, de cada menina que veio quando eu passei por um momento muito difícil aqui na igreja, onde eu tinha perdido uma pessoa que era muito importante para mim. Elas não disseram nada, elas só me abraçaram. E eu lembro desse acolhimento até hoje. Então, sempre que a gente puder, que a gente esteja disponível para as pessoas. Estar disponível. O que você precisa? É isso que eu quero te dar. O que você precisa? Estar disponível para o outro. Certamente, a Lulu, a mãe da Lulu, não serão uma geração que não conheceu o Senhor, nem o que Ele havia feito por Israel. Por conta do Deus da Gabi, por conta da ação da Gabi através do Deus da Gabi, a Lulu e a mãe da Lulu, possivelmente os familiares da Lulu, não serão parte de uma geração que não
conhecia o Senhor, nem que não conhecia o que ele havia feito por Israel. Aí onde você está, e mesmo quem está aqui no louvor, eu te pergunto, quem você tem sido para as gerações que estão ao seu redor? O que você está fazendo para a próxima geração que está perto de você? Já parou para pensar que talvez por sua responsabilidade surja uma geração que não conhece ao Senhor? O que você pode fazer de diferente para isso? Você tem anunciado publicamente ao seu redor quem Deus é para as pessoas? Davi fez uma música para todo mundo daquela época decorar sobre quem Deus era e o quanto ele louvava e engrandecia o nome do Senhor por causa de quem Deus era. O que você tem feito? Como você tem agido? Quais desses caráteres aqui de Deus? O fato de Deus ser grande, poderoso, bondoso, justo, misericordioso, compassivo. O fato dele ser santo, fiel. O fato de ele estar perto. Quais dessas coisas, por você ser feito à imagem e semelhança dele, você tem comunicado às pessoas que estão à sua volta? Porque se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos a habilidade em Jesus de também sermos essas coisas às pessoas que estão à nossa volta. Você tem sido isso a essas pessoas? Você tem agido com compaixão? Ou você tem vivido uma vida punitiva, querendo punir, como se você fosse o Deus daquelas pessoas, punir as pessoas que estão à sua volta? Você tem invocado a Deus, sabendo que Ele está perto? Ou você tem vivido diálogos mecânicos que demonstram somente cerimônias inúteis, cerimônias fúteis na sua relação com Deus? Como você tem transbordado o teu louvor ao Senhor? Louvar a Deus para você é somente um evento de domingo? Um evento de sábado à noite? Ou louvar ao Senhor tem sido uma prática diária? Transbordar. Davi disse: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias. Aí onde você está, eu queria que você se comprometesse com Deus em algo que você ouviu hoje. Se comprometesse com Deus. Se comprometesse com Deus em algo que seja um princípio, um valor. Talvez você quer pregar mais publicamente, você quer viver mais algumas dessas características de Deus na sua vida. Mas também que você se comprometesse com Deus praticamente. Você tem servido em algum lugar? Você tem feito alguma coisa na sua igreja local? Aonde você tem impactado a próxima geração? Aonde? Não estou falando só sobre vir nos adolescentes esta noite, não estou falando sobre vir no ministério infantil de domingo. Embora possam ser umas dessas coisas que nós podemos fazer. Mas o que você tem feito? Como você tem impactado a sua próxima geração? Como você tem impactado as pessoas que estão à sua volta? Está vindo à sua mente alguém que você precisa cuidar, que você precisa ajudar, que você precisa aconselhar, que você precisa pastorear? Se está vindo alguém na sua mente agora, ore por essa pessoa. Seja intencional com ela. Talvez alguém que você está vendo todo dia no trabalho, talvez alguém que você está conversando todos os dias. Essa semana eu conversei com um jovem da nossa igreja que está na dúvida sobre se batizar ou não. E daí eu perguntei para ele assim: mano, deixa eu fazer uma pergunta. Você já tinha algum contexto cristão assim, tal? Da onde que surgiu essa coisa de você ir para a igreja e querer se batizar? Ele falou: de um amigo que incessantemente convidava ele lá na faculdade
para trazer ele para a igreja. Ele veio. Namora uma pessoa crente que está pegando no pé dele para ele se batizar. Por causa de um amigo que chamou ele para vir para a igreja. E foi intencional em cuidar da geração que estava em volta dele. Vou te dar alguns segundinhos para você fazer a sua oração. E daqui a pouquinho eu vou orar para a gente terminar o nosso tempo juntos. E terminarmos louvando ao Senhor.